Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago mais um vídeo no canal com meus comentários sobre o episódio 18 de ReZero. Eu vou falar o que foi alterado da novel, o que eu achei da voz da Pandora, o que eu achava que seria contado nesse episódio e também, é claro, as diferenças entre a light novel e o anime, só que vai ser de uma maneira mais superficial. Para quem estiver vendo o meu canal pela primeira vez, eu tenho uma série de vídeos em que eu conto detalhadamente sobre as diferenças entre a light novel e o anime. Tudo sem spoiler, eu conto apenas o que foi cortado da light novel, ou o que teve de diferente. E só um aviso para quem acompanha essa série de vídeos, o volume 1 eu vou refazer, porque o volume ficou bem ruim, foi meu primeiro vídeo do canal, e também porque faltou informações, mas eu vou continuar lançando esses vídeos são mais demorados para fazer, e a parte 6 do volume 4 vai ser o último vídeo do volume 4, depois eu continuo no volume 5, e assim por diante. Pois bem, sem mais delongas, vamos então com a análise e meus comentários sobre o episódio de hoje. A primeira coisa que eu tenho para falar são duas informações que eu esqueci de falar no outro vídeo, do episódio 17. Então, só para começar, muita gente deve estar em dúvida por que o teste da Emília é diferente do teste do Subaru. Por que o teste do Subaru ele não tinha ciência que era um teste, ele vivenciou o passado dele e só depois que ele descobriu que era um teste. Enquanto a Emília é acompanhada da Ikidona, ela sabe que é um teste e apenas está observando o passado. O que acontece? Esse teste é para encarar o passado, são arrependimentos. E a Ikidona ela explica na light novel que existe dois tipos de teste, que é o do Subaru e da Emília. E esses testes decorrem porque cada indivíduo tem um tipo de arrependimento. O arrependimento do Subaru, que era uma interação com os pais deles, só podia ser encarado se ele vivenciasse aquele momento com os pais dele, se ele revivenciasse, encarasse esse passado com os pais dele. Enquanto da Emília é um arrependimento diferente. Eu tinha até gravado aqui, mas eu percebi que era um spoiler do episódio seguinte. Mas só que a melhor forma dela encarar o passado é observando. Enquanto do Subaru ele tinha que revivenciar. E o outro é uma coisa mais simples. Lembra que no episódio 17, a Emília, quando vê a Fortuna sorrindo pro Gilce, ela chama o Gilce de Baca? Foi uma inveja que ela sentiu do Gilce no momento. Porque o sorriso da Fortuna, ela só mostrava pra Emília. Ela era uma mulher mais séria que os outros, mas ela só sorria mais pra ela mesmo. Por isso que ela sentiu uma inveja do Gilce e chamou ele de Baca. Aí tanto que ela tinha planos de criança, falar, vou pisar no pé dele. Mas aí teve aquele encontro, ele chorou, ela perdoou. E foi bacana. Mas seriam só essas duas coisas. Então vamos pro episódio de hoje mesmo. Semana passada eu tinha conversado com o Zene sobre como seria adaptado. Ele estava com uma visão mesmo que o passado ia ser contado do santuário, ia ser contado de uma vez, ia seguir que nem a light novel. E eu estava com uma visão que eu achava que seria igual na web novel, que seria contínuo. Passado da Emília e depois passado do santuário. No fim, acabou não sendo nenhum nem outro, eles picotaram. O que acontece? Eles revelaram a primeira parte do passado do santuário, que foi jogada hoje no episódio 18, mas a segunda parte, que vai ser melhor contada, sobre Ikidona, o Roswaal, e também do início da barreira, que é o motivo que a Ryuzo falou hoje, da barreira existir, do porquê que existe a barreira, exatamente vai ser contado no episódio 19. E os diretores foram bem sádicos, meus amigos, porque vai ser 3 momentos de choro. Tipo, vai ser 2 momentos de choro e um de arrepio. Eu não boto fé que vai ter nem abertura nem encerramento, porque vai ser meia hora de episódio, então vai ser cerca de uns 10 a 15 minutos no máximo, contando a segunda parte do passado do santuário, e os outros 15 minutos vai ser reservado para contar a continuação do passado da Emília. Essa parte da Ryuzo contando sobre o passado do santuário, que contou a primeira parte, já era para ter acontecido antes, se fosse seguir certinho, fiel à light novel, já era para ter acontecido no episódio anterior. Houve cortes de informações, houve algum corte de cenas, interações e diálogos, mas a maioria desses cortes não vai afetar muito o episódio. A primeira cena da Beatrice e da Ryuzo com a Ikidona passando umas lições na Beatrice, a Beatrice fazendo biquinho, foi bem legal. E dá a impressão da Ikidona que ela cuidava da Beatrice, ensinava a Beatrice sobre preciso de etiqueta, essas coisas, respeitar o próximo. E isso destoou um pouco da personalidade que até então a gente tinha dela, né? Dela ser uma pessoa horrível, tudo. E vai ser questionado futuramente, será que a Ikidona sempre foi má? Ou será que ela se tornou má depois que morreu, nesses 400 anos, no Castelo dos Sonhos? Mas percebe que a Ikidona parece ser uma pessoa boa nesse começo, né? E uma coisa interessante é que no anime, eles não deram foco nos olhos da Ikidona. Os olhos dela ficaram sem a gente poder ver. Uma coisa deveras interessante.
Isso aí não tem significado especial na light novel nem nada, é apenas uma técnica de flashback que eles usaram, de não querer dar foco nos olhos dela, deixaram foco apenas nos olhos dos outros personagens, que se resumiu na Ryuzo, no Roswell e também na Beatriz. Por falar nisso, no anime foi basicamente isso, mostrou uma interação da Beatriz com a Ryuzo, que a Beatriz continua de tsundere, aí depois se interagiu melhor com a Ryuzo, e também mostrou uma leve interação do Roswell com a Ryuzo. Foi só isso. Na light novel é melhor explorado, muito melhor explorado, na verdade. O encontro do Roswell com a Ryuzo, aquela conversa, ocorre antes daquela interação com a Beatriz e a Ryuzo, e eles ficam conversando assim mais, e a Ryuzo acha que a Beatriz odeia ela. Ela é uma menina de 12 anos e ela acha que a Beatriz odeia, que não suporta. Sem contar que ela se coloca em posição inferior também, como uma demi-humana, em relação, por exemplo, à filha da bruxa, por exemplo, o espírito da bruxa, que acompanha ela, que são os salvadores deles. Só que o Roswell avisa a Ryuzo que a Beatriz é tsundere, desse jeito mesmo. Ele não fala a palavra tsundere, mas fala que ela não é sincera com os sentimentos dela e que ela poderia interagir mais com ela, porque a Beatriz realmente gostava dela, ela só não falava diretamente. Tanto que a Beatriz vivia seguindo a Ryuzo, e então isso não teria como ela não gostar da Ryuzo. Ela gosta dela, só que ela não é sincera com os sentimentos. E foi com esse conselho do Roswell que a Ryuzo ela pediu ajuda para Beatriz com o cesto de roupas. A Beatriz demora um pouco para responder e foi nesse momento que a Ryuzo pensou que o Roswell estava errado, que ela ia levar uma bronca, mas aí a Beatriz aceita. E aí que começa a interação delas, ela percebe que a Beatriz realmente gosta dela. Ela estava enganada sobre ela não gostar, e começa uma interação bem bonita. E no anime é mostrado assim em pequenas cenas, mas realmente elas começam a trabalhar juntas, trabalhos domésticos, a Beatriz começa a ensinar a Ryuzo a ler, e elas passam um tempo juntas. Então toda vez que a Kidone e a Beatriz ia lá, a Beatriz ficava com a Ryuzo. E é por isso que essa interação é melhor explorada na novel, mostra mais expressamente a Ryuzo e a Beatriz juntas. Bem, essa interação melhor explorada vai fazer diferença? Eu acho que vai fazer uma pequena diferença, por quê? Porque no próximo episódio vai ter uma cena em que vai ter um certo peso, vai ser pesado mesmo. E explorando mais a relação das duas, deixa a cena que vai ter no próximo episódio mais pesada ainda. Por isso que eu acho que a cena na light novel e na web novel vai ser mais pesada. Só que eu tenho certeza que muitos de vocês vão chorar também. Eu até achava que ia ser focado num episódio só, um acontecimento, mas não, eles vão jogar 2 acontecimentos bem tristes num mesmo episódio. E vai ter um acontecimento no final também que vai ser de arrepiar mesmo. E vai ser um episódio realmente marcante. Depois volta com o Subaru e o pessoal reunido lá na frente do túmulo. Essa cena teve alguns cortes. O Garfield ele não se encontrou com a Ikidona, por isso que ele estava até curioso. E o pessoal ficou surpreso com o Subaru conhecer a Ikidona. Na Light Novel tem umas interações a mais. Não vale a pena destacar agora, mas no vídeo de diferenças, quando eu chegar no volume 14, eu vou contar pra vocês exatamente. Mas não é coisa tão importante assim, mas vale a pena destacar, porque é uma diferença. E aí volta o passado da Emília. Aparece finalmente aparece quem? Pandora. Era ela que eu tava esperando, que eu queria que aparecesse no outro episódio, que era pra terminar com ela aparecendo. Por isso que eu falei dos 30 segundos. E vocês tiveram um conhecimento do que ela é, do que ela faz, o poder dela. Até mesmo pra gente da web novel, ela é alguém misteriosa. O que a gente sabe até o momento, e que vale a pena destacar aqui sem spoiler pra vocês, é que ela é alguém importante no culto da bruxa, tem um cargo alto, ela tem um poder que basicamente no primeiro momento a autoridade da vanglória dela é alterar a realidade, e ela tem uma certa obsessão pelo portão e pelo selo, ela quer abrir. Para quem tiver interesse, o Flugel, que é da igreja do Pai do Subaru, ele fez um vídeo sobre o portão e o selo, e vai fazer um vídeo hoje sobre a Pandora. Cara, a gente teoriza também que a Pandora é covarde. Por quê? Olha a autoridade dela, olha como é apelona a autoridade dela. Ela tem essa autoridade e para dar um passeio na floresta, ela simplesmente me chama o Regulus e a Serpente Negra. Cara, não tem cabimento. Tipo, a Serpente Negra é o Maju mais problemático, mais difícil, mais perigoso por causa da doença, vocês viram no episódio de hoje. Ele é até mais perigoso que o coelho e a baleia. E ela ainda me chama o Regulus, cara. Pra você ter noção do poder do Regulus, pra quem que não sabe, ou não viu a live nossa que a gente fez, o Regulus, ele sola
todos os arcebispos e todas as bruxas, exceto a Sátila. Ou seja, se ele botar ele para lutar contra as 6 bruxas do pecado, exceto a Sátila, e os outros arcebispos, o cara ganha, de tão roubado que é a autoridade dele. O próprio Regulus fala na Light Novel que ele não era necessário estar lá, nem ele a serpente, e que a Pandora mesmo daria conta daquela situação. Então realmente foi algo que foi totalmente descabível, não precisava chamar os dois. Mas não, tava lá. Tava a Pandora, tava o Regulus e a Serpente Negra para cuidar de uma vila de elfos. Totalmente desproporcional aquela situação. Aí tem a cena da Fortuna. A Fortuna já tem um rancor pela Pandora, e esse rancor está relacionado aos pais da Emília. Provavelmente a Pandora fez algum mal para eles, e a Fortuna ficou com um rancor imenso, tanto que ela perde totalmente a razão e ataca daquele jeito. Mas não tem como, porque a autoridade da Pandora é extremamente apelona. Curiosidade, o pai da Emília é elfo e a mãe da Emília era uma humana, só que era uma bruxa. Lembrando que bruxa é mais um título em ReZero, mas era desse jeito. E para quem tinha perguntado como o Betelgeuse ficou louco, foi desse jeito. Ele não tinha autoridade da preguiça ainda no corpo dele, a autoridade estava dentro daquela caixinha, o fator da bruxa, e quem entregou aquela caixinha para ele? Flugel. E aí se inicia todas as teorias com o Flugel relacionadas ao culto da bruxa. O que aconteceu, o que era o culto da bruxa, por que ele entregou esse fator da bruxa para Betelgeuse, qual que era a relação dos dois. E isso vai até hoje, cara. Por isso que eu falo que o Tapei muitas vezes exagera no mistério. Uma coisa interessante, cara, quando eu li na novel, cara, vocês viram outro vídeo, sabem que eu achava que o portão era diferente, que o portão era uma coisa mais simples. Quando eu li sobre essa caixa na Light Novel, eu achava que a caixa era maior. Mas na verdade é uma caixa do tamanho de uma caixa de anel. Mas tamanho não é documento, essa caixinha guardava um fator da bruxa. E um fator que causou muito dano ao Betelgeuse, cara. Sobre o porquê que ele ficou louco, ele não tinha aptidão, não tinha afinidade com o fator da bruxa. Então ele acabou enlouquecendo. Uma coisa que aconteceu parecida foi com a Sátila. Que quem viu aquele vídeo que você precisa saber antes de ver a segunda temporada, eu falei que a Sátila ela ficou louca quando absorveu o fator da inveja e que acabou criando a dupla personalidade dela, que é a personalidade ruim, que é a da bruxa da inveja. Aconteceu uma coisa parecida. E com o Betelgeuse foi isso, ele basicamente ficou louco. Claro que no próximo episódio vai mostrar mais como ele ficou louco, que não foi só isso, mas isso foi um fator determinante dele ter enlouquecido daquele jeito. E a Pandora, vendo isso, vendo o Betelgeuse absorvendo o fator da bruxa, ficou feliz pra caramba. Cara, foi muito bem adaptado. A animação dela, a voz da dubladora foi boa. Eu, pessoalmente, tinha uma visão um pouquinho diferente, tipo, da voz de como ia ser apresentado. Mas isso superou minhas expectativas. A voz dela encaixou perfeitamente. E a cena dela batendo palma, chorando, assim, lacrimejando de felicidade, foi muito boa, cara, com a personalidade dela de psicopata calminha. Adiante então, a Fortuna e a Emília fogem e o Betelgeuse vai atrasando o Regulus. A Pandora não interfere na luta, fica a luta entre os dois e é desigual, não tem como. O Betelgeuse, embora tenha um fator poderoso, não consegue ferir o Regulus de jeito nenhum. Enquanto o Regulus consegue ferir o Betelgeuse facilmente, deixa ele num estado bem crítico. Teve a cena de despedida da Fortuna com a Emília. Essa cena é muito boa, cara. A Emília, toda infantil, confusa. Isso tá acontecendo porque eu descumpri promessa? Foi porque eu saí do meu quarto e descumpri a promessa? Eu menti? Me perdoa. Eu não quero se despedir de você, mãe Fortuna. Toda hora ela falando isso. E isso toca o coração, cara. É aquela inocência de criança. E isso afetou ela totalmente, cara. Mesmo que ela tenha se esquecido dessas memórias, esse princípio de não descumprir promessa acompanhou a vida toda dela e causou aquelas confusões no anime. Que teve no castelo da primeira temporada, que foi no arco 3, no arco 4 também, quando o Subaru descumpriu as promessas e mentiu. Ela pode ter esquecido do acontecimento, mas esses princípios ela manteve com ela. Depois então ela vai chorando no colo do Art, falando aquelas coisas que eu falei, que ela realmente se culpa por isso. Que ela acha que aquela inocência de criança, ela saiu do quarto, tá acontecendo tudo aquilo por culpa dela, e o Art carregando ela. Teve um corte no anime, na Light Novel, teve um outro membro, um dedo do Betelgeuse que ajuda eles a fugir, e ele é atacado pela serpente antes. Isso aí não faz diferença nenhuma, no anime eles já vão direto, o Art tá fugindo e a cobra manda linguada na perna dele. No anime ele derruba a Emília, na Light Novel dá ênfase que ele não soltou a Emília em momento nenhum. Tipo, ele cai, a perna dele
tá toda ferrada, doente com a linguada da cobra, e ele amputa. Só que não adianta nada, cara. A doença já estava se espalhando, então o que ele percebe? Ele não tem salvação. E manda a Emília fugir. A Emília foge e tem aquela cena dele lá, sendo consumido totalmente pela doença. Cara, eu não curti muito como é que foi. Tipo, foi meio exagerado. Tipo, esse laranja, parecia mais uma lava consumindo ele. Não foi bem uma doença. Tipo, eu imaginava mais tipo, a pele apodrecendo mesmo. Tipo, necrosando. Quando eu li na light novel. Então, tipo, esse efeito que eles deram pra doença eu não curti muito. Mas a cena em si é boa também. O Art apareceu pouco, mas foi um bom personagem. Depois tem o Regulus batendo à vontade no Betelgeuse, a Fortuna chegando. Aí você percebe um pouco da personalidade do Regulus, né, cara? O cara é um garoto mimado do caramba. Tipo, qualquer coisa que contraria ele, qualquer coisa que deixa ele frustrado, ele fica bravo. E essa raiva é direcionada a Pandora, que até então ele estava tratando com respeito. Ela fala pra ele controlar a raiva, ele fica todo bravo e mata ela, entre aspas. Na Light Novel ainda tem mais interações. Tem o Regulus lutando, tipo, ele coloca o braço embaixo da terra e começa a jogar terra. E a terra que ele jogou na Pandora tem esse mesmo poder. Se a terra atingisse o Betelgeuse e a Fortuna, ia ser morte instantânea, que nem foi com a Pandora. Então tem uma luta a mais. Só que nisso no anime é cortado e aparece logo em seguida a Pandora voltando, enterrando o Regulus na terra. Nesse momento o Regulus não passava nem Wi-Fi no fiofó dele. Ele falou, danou-se, mas a Pandora volta graciosamente, né? Fala, eu te perdoo por isso, eu apenas vou te mandar embora. E manda ele lá para as esposas dele no harem dele. Esse harem vai ser melhor explorado no arco 5, que vai ser na eventual terceira temporada. Fato curioso, na hora que o Regulus some, tudo some. O buraco some, o braço do Betelgeuse volta ao normal. E aí que é uma das coisas mais estranhas, cara, porque tipo, o Betelgeuse e a Fortuna presenciaram a autoridade da Pandora, viu que tipo, ela muda a realidade, eles ficam assustados com aquilo, mas tipo, nada, vamos derrotar ela. Cara, sei lá, o que eu faria nisso, eu fugia depois disso. A Fortuna já tinha atacado um montão de estaca de gelo, massacrado a Pandora, e ela voltando como se fosse nada, sei lá. Eu, naquele momento, eu percebia, cara, não adianta nada, cara, se for pra derrotar isso... eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que conhecer essa autoridade. Porque desse jeito não tem como. E a Pandora, até então a gente não sabe muita coisa, não sabe da autoridade dela exatamente o que é. A gente pensa, muda a realidade, mas pode ter algum limite, algo assim. Isso no próximo episódio eu tenho uma teoria, eu vou até falar sobre isso. Não vou falar agora porque seria spoiler. Mas no próximo episódio eu vou explanar um pouco mais sobre isso. Mas nesse momento, cara, se eu fosse a Fortuna e a Betelgeuse, eu fugia. Aí tem aquele corte de cena da Emília fugindo sozinha. E ela pensa, cara, se o objetivo deles for o selo, eu entrego esse selo pra eles. Sem problema nenhum, só quero que todo mundo da vila fique salvo. E aí aparecem os espíritos inferiores. A Emília chama de fada. Eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, porque que ela chama de fada, mas é curioso. Só que os espíritos inferiores, então, eles guiam ela para o portão. No anime, esse caminho que ela percorre é um pouco até estranho, né? Fica aquele sonzinho que ela faz toda hora, a dubladora faz, eu achei um pouco estranho, confesso, eu não tive uma boa impressão não. Mas tipo, na Light Novel, conforme ela vai percorrendo o caminho da floresta é difícil pra caramba. As fadas pequenas, os espíritos inferiores, eles vão passando por caminhos que a Emília não conseguia. Então ela caía toda hora, ela machucava toda hora, ralava o joelho toda hora. Então, muito difícil foi esse caminho que ela percorreu. Só que com muito esforço ela acabou chegando no portão. E quem estava lá esperando? Ela, Pandora. O próximo episódio vai ter muito, mas muito sofrimento. Meu Deus. Bem, pelo menos vocês agora entenderam por que a gente estava tão hypado, por que a gente esperava que a Pandora aparecesse. Ela é uma personagem de destaque, ela é linda, inclusive as roupas dela é uma coisa impressionante, ela usa um pano, ela não usa roupas íntimas, é só aquele pano dela, aquela cortina, aquele pedacinho de pano lá, que inclusive na Light Novel, no final do volume 14, tem um esboço dela que o Otsuka, que é o ilustrador da Light Novel, ele coloca ela pano levantado, pelada mesmo. A atitude dela é graciosa, a aparência dela é graciosa. Ela é uma psicopata graciosa, literalmente, tanto na atitude quanto na aparência. É algo que é peculiar. Uma personagem muito interessante, que eu acredito que vai ter muito destaque no final da obra de ReZero. O episódio, no geral, eu gostei.
Os cortes eu achei necessário, exceto que poderia ter dado um pouco mais de destaque para a relação da Ryuzo com a Byako, mas não dá para colocar tudo. Eu achei interessante e isso foi um episódio de preparação para o hype que vai acontecer no próximo, que vão ser 2 cenas de sofrimento bem pesadas e emotivas. Então vai valer a pena, vai ser um episódio que eu vou aguardar bem, vai ter bastante comentários. Inclusive, é claro, eu posso estar falando uma imensa besteira, mas não, né? Eles não vão fazer isso. É muito provável que vai contar o passado do santuário. E contando o passado do santuário, vai aparecer um personagem novo, um personagem bem interessante. Não vai ter mais o que falar desse episódio, ele acabou sendo até uma preparação para o episódio 19, que vai ser o puro sofrimento. Pelo menos o nosso hype com a Pandora a gente agora teve, eu gostei muito da dubladora, gostei do visual dela no anime. E acho que ficou perfeito. Acabou até superando o que eu esperava da dubladora, do visual do anime, eu acabei gostando até mais. Meus comentários sobre o episódio são esses mesmos, eu vou ficando por aqui. Vou deixando links na descrição de páginas, grupos e Discord de ReZero. Se quiser acompanhar, eu tô deixando todos os links na descrição. Eu fico por aqui, muito obrigado por terem assistido e até semana que vem.